A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 28 anos e sou filha de pais que servem ao Senhor desde a juventude. Meu pai é ancião, minha mãe sempre esteve na obra da piedade, e eu fui criada para temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Desde pequena aprendi que o casamento era uma bênção do Senhor, algo sério, que exigia oração e submissão à vontade dele. Nunca imaginei que um dia eu precisaria contar essa história. Tudo começou quando eu tinha 22 anos. Um irmão da Irmandade, chamado Daniel, pediu a palavra para mim. Ele era bem visto, participava dos cultos, ajudava nos trabalhos da igreja. Meus pais oraram, os anciãos deram a bênção, e eu aceitei, acreditando que era a vontade de Deus. Ele falava bonito, dizia que queria uma família segundo o coração do Senhor, que eu seria uma esposa abençoada. Eu me senti segura. Afinal, era um irmão da Irmandade, não era um qualquer. Os preparativos do casamento foram rápidos. Minha mãe me ensinou tudo o que uma esposa precisa saber. Como cuidar do lar, como ser submissa, como respeitar meu marido. Eu ouvia tudo com atenção, mas no fundo tinha um medo que não sabia explicar. Às vezes, quando Daniel falava ao telefone e se afastava, eu sentia um aperto no coração. Mas eu engolia aquilo. Talvez seja só nervosismo, eu pensava. Casamento é coisa séria, é normal sentir medo. Até que uma semana antes da cerimônia, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava arrumando as coisas do enxoval quando meu celular tocou. Era uma mensagem de uma irmã que eu mal conhecia. Ela escreveu: Ana Clara, você precisa saber a verdade sobre o Daniel. Ele não é quem diz ser. Meu coração gelou. Eu não queria acreditar, mas não consegui ignorar. Marquei de encontrar com ela no dia seguinte, num lugar discreto. Quando nos encontramos, ela me mostrou prints de conversas. Mensagens dele para outras mulheres, promessas, encontros em hotéis. Ele falava coisas que eu nem imaginava que um irmão da Irmandade pudesse dizer. Eu tremia. Não chorei na hora. Só senti uma dor tão forte que pensei que ia desmaiar. Como o Senhor, como um homem que pede a palavra, que fala de ti nos cultos, pode fazer isso? Eu não queria julgar sem provas. Então fui até a casa dos meus pais e contei tudo. Meu pai ouviu em silêncio, orou, e depois disse: Filha, Deus não nos deixa no escuro. Se há mentira, Ele vai revelar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Pedi a Deus: Senhor, se isso for verdade, me mostra. Não me deixe casar com um mentiroso. E Deus respondeu. Sonhei com um lugar que eu não conhecia. Uma casa simples com uma porta azul. No sonho, eu via Daniel entrando naquele lugar com outra mulher. Quando acordei, anotei tudo. No dia seguinte, perguntei a ele com calma: Daniel, você conhece uma casa com a porta azul? Ele empalideceu. Como você sabe disso? Ele perguntou. Eu não respondi. Só disse: preciso saber a verdade. Ele confessou tudo. Não foi uma nem duas. Foram várias. Ele havia enganado a Irmandade, enganado a mim, enganado a si mesmo. Disse que estava arrependido, que ia se afastar, que não merecia meu perdão. Eu não senti raiva. Só uma tristeza profunda. Não pela minha dor, mas por ver um irmão assim, jogando fora tudo por causa da carne. Meus pais me apoiaram. Os anciãos foram chamados, e o casamento foi cancelado. Alguns irmãos ficaram chocados, outros oraram por mim. Eu me senti envergonhada no começo, como se fosse culpa minha. Mas meu pai me lembrou: Filha, você não tem culpa de ter sido enganada. A culpa é de quem mentiu. Deus te livrou de um grande mal. Hoje, 3 anos depois, eu ainda sou solteira. Não tenho pressa. Aprendi que antes de qualquer palavra, qualquer promessa, eu preciso ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, seguindo os passos, e mesmo assim o inimigo tenta nos enganar. Mas Deus é fiel. Ele mostra, Ele revela, Ele protege. Se você está passando por algo parecido, se tem dúvidas sobre um noivado, um casamento, ou até mesmo uma amizade na Irmandade, não tenha medo de buscar a verdade. Ore, peça a Deus que abra seus olhos. Ele não nos deixa sozinhos. Deus abençoe a todos. Se precisar de oração, comenta aqui. Vamos levar este testemunho adiante para que mais irmãos sejam guardados do engano. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:05. Eu não imaginava que depois de tudo que passei, Deus ainda tinha um plano tão lindo para a minha vida. Mas Ele tem, irmãos. Sempre tem. Mesmo quando a gente acha que tudo acabou, que não tem mais jeito, é ali que Ele começa a agir de um jeito que a gente nem consegue entender. Depois que o casamento foi desfeito, eu fiquei um tempo sem querer nem ouvir falar em namoro. Não por amargura não, mas porque eu precisava me fortalecer. Meus pais me aconselharam: Filha, não é porque um homem te magoou que todos são iguais.
Mas também não é para você se apressar. Deixa Deus trabalhar no seu coração primeiro. E foi o que eu fiz. Comecei a me dedicar mais à obra da piedade, a ajudar nas reuniões das irmãs, a visitar os doentes. Não era para me distrair, não. Era para me encher da presença de Deus. Porque eu tinha aprendido uma coisa: quando a gente tá cheio do Espírito, o inimigo não consegue nos enganar tão fácil. A gente enxerga as coisas com outros olhos. Um dia, depois de uma reunião de oração, um irmão mais velho, um ancião que eu sempre respeitei, me chamou num canto. Ele era daqueles que não falam por falar, sabe? Quando ele abre a boca é porque tem algo sério para dizer. Ele olhou para mim e falou: Júlia, eu tenho orado por você. E Deus me pôs no coração para te dizer uma coisa: não feche a porta do teu coração para sempre. Um dia, Ele vai trazer alguém que vai te tratar como filha de Deus que você é. Mas quando esse dia chegar, você precisa estar pronta. Não com medo, não com desconfiança, mas com a certeza de que foi Deus quem preparou. Eu quase chorei ali mesmo, porque era exatamente o que eu precisava ouvir. Não era um consolo vazio, não era um vai dar tudo certo. Era uma palavra de Deus, através de um servo fiel. E eu guardei aquilo no meu coração. Os meses foram passando, e eu continuei minha vida. Trabalhando, servindo na comum, ajudando minha mãe com as crianças da escola bíblica. Até que num domingo depois do culto, uma irmã que eu mal conhecia veio até mim. Ela era nova na Irmandade, tinha se batizado há pouco tempo. Ela me olhou com um sorriso tímido e falou: Irmã Júlia, você não conhece meu irmão? Ele é solteiro também, e eu acho que vocês iam se dar bem. Eu até ri porque não estava esperando aquilo. Mas ela insistiu: não é pressa não. É só para vocês se conhecerem. Ele é um homem de Deus trabalhador e tem um coração muito bom. Eu não dei resposta na hora. Fui para casa, orei e contei para meus pais. Eles não se opuseram, mas me lembraram: filha, não é porque uma irmã falou que já é vontade de Deus. Você precisa orar, pedir direção. E se for para acontecer, que seja no tempo dele, não no nosso. Então eu orei. Pedi a Deus que se fosse da sua vontade, Ele abrisse as portas. Mas que se não fosse, Ele fechasse tudo antes que meu coração se apegasse. Porque eu não queria passar por aquilo de novo. Não queria me iludir, não queria sofrer. Passaram-se 2 semanas, e essa irmã voltou a falar comigo. Desta vez ela trouxe o irmão dela. Ele se chamou João. Um homem simples, de poucas palavras, mas com um olhar que transmitia paz. Não era daquele jeito que a gente vê por aí, cheio de conversa fiada. Ele era sério, mas não era duro. Falava com respeito, e eu senti que ele não estava ali por obrigação, mas porque realmente queria me conhecer. Nós começamos a conversar depois dos cultos, sempre com a presença de outros irmãos, como manda a palavra. Ele me contou que trabalhava como mecânico, que ajudava os pais em casa, que gostava de ler a Bíblia. Não era daquele tipo que fica falando de si mesmo, não. Ele perguntava de mim, da minha família, do meu trabalho. E eu fui percebendo que ele era um homem que valorizava as coisas de Deus. Mas mesmo assim, eu tinha medo. Não dele, mas de mim mesma. Medo de me iludir de novo, medo de não ouvir direito a voz de Deus. Então, uma noite, depois de orar muito, eu tive um sonho. Não era como o do varão dourado, não. Era diferente. Eu sonhei que estava num jardim, e tinha uma porta de madeira bem antiga. Eu não sabia se devia abrir ou não. Aí, uma voz suave falou: abra. Não é o que você pensa. Quando eu empurrei a porta, não tinha ninguém do outro lado. Só uma estrada longa, iluminada pelo sol. E eu acordei com uma paz no coração que não sentia há muito tempo. No dia seguinte, João me pediu para conversar a sós, com a permissão dos anciãos, claro. Ele estava nervoso, mas firme. Ele segurou minhas mãos com todo respeito: irmãos, nada de intimidade além do que a palavra permite, e falou: Júlia, eu não sou de falar bonito, não sei fazer discurso. Mas eu sei que Deus me trouxe até aqui por um motivo. Eu quero pedir a sua palavra. Não por pressa, não por vontade da carne. Mas porque eu acredito que Deus pode abençoar a nossa união. Se você aceitar, eu vou esperar o tempo que for preciso. E se não for da vontade dele, eu também vou entender. Eu não respondi na hora. Fui para casa, contei para meus pais e nós oramos juntos. Meu pai me perguntou: filha, você sente paz? E pela primeira vez em muito tempo, eu senti. Não era aquela emoção de quando a gente é jovem e acha que tudo é amor. Era uma certeza quieta, profunda. Como se Deus estivesse dizendo: este é o caminho. Anda nele. Então, depois de mais uma semana de oração, eu falei com João. Disse que aceitava, mas que precisávamos fazer tudo certo. Pedir a bênção dos anciãos, esperar o tempo de noivado como manda a palavra, e acima de tudo, buscar a Deus em primeiro lugar. Ele concordou com tudo. Não reclamou, não quis apressar.
Só agradeceu com os olhos brilhando. Hoje, nós estamos noivos há 6 meses. Não foi fácil, não. Teve dias que o inimigo tentou colocar dúvida no meu coração. Será que ele é mesmo diferente? Será que você não vai sofrer de novo? Mas toda vez que isso acontecia, eu orava e Deus me dava paz. João tem sido um homem de palavra, trabalhador, honesto e, acima de tudo, temente a Deus. Ele não me prometeu um casamento perfeito, porque ele sabe que só Deus é perfeito. Mas ele me prometeu ser fiel, ser honesto e buscar a Deus acima de tudo. E isso, para mim, é mais do que suficiente. Eu aprendi que depois da tempestade, Deus traz a bonança. Não do jeito que a gente quer, não no tempo que a gente acha que é certo, mas no tempo dele. E quando é dele, irmãos, não tem erro. Se você está passando por uma decepção, se acha que nunca vai encontrar alguém que te trate com respeito, não desista. Não feche o coração, mas também não se apressa. Busca a Deus. Deixa ele te guiar. Porque quando a gente confia em ele, mesmo que a gente tenha sido magoado, mesmo que a gente tenha caído, ele nos levanta e nos dá algo muito melhor do que a gente merece. Deus abençoe a todos. Se você precisa de uma palavra de ânimo, comenta aqui. Vamos orar juntos. E se você tem um testemunho de restauração, compartilha também, porque a fé de um pode fortalecer a de outro. Esperai no Senhor, animai-vos e fortifique-se o vosso coração. Esperai, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pouco dessa jornada que o Senhor tem me permitido viver, porque depois que eu aceitei o noivado com João, muitas coisas começaram a mudar dentro de mim. Não que eu tivesse dúvidas dele, não, irmãos, Deus já tinha confirmado no meu coração que era dele, mas era como se o Senhor estivesse me preparando para algo maior, algo que eu ainda não entendia. João, desde o início, foi um homem muito cuidadoso. Ele nunca me pressionou, nunca me forçou a nada. Sempre respeitou o meu tempo, a minha família, os meus limites. E isso, para mim, foi um sinal de que ele realmente temia a Deus. Porque hoje em dia, é difícil encontrar um homem que entenda que a mulher precisa ser tratada com delicadeza, com respeito, como a palavra ensina. Ele sempre dizia: Júlia, eu não quero te magoar. Se um dia eu errar, me corrija, porque eu quero ser um marido segundo o coração de Deus. E isso me fazia refletir muito. Porque, irmãos, eu já tinha passado por uma situação tão dolorosa, tão humilhante, que eu jurava que nunca mais ia confiar em ninguém. Mas Deus, na sua misericórdia, foi restaurando o meu coração. Ele foi me mostrando que nem todos os homens são iguais. Que existem aqueles que, mesmo com suas falhas, buscam a Deus de verdade. E João era um deles. Mas mesmo assim, eu sentia um peso no peito. Não era medo, não era desconfiança. Era como se Deus estivesse me dizendo: filha, prepara-te. Eu orava muito sobre isso. Pedi a Deus que me desse sabedoria, que me mostrasse se havia algo que eu precisava saber antes de seguir adiante. Porque, irmãos, casamento não é brincadeira. Não é algo que a gente pode entrar de qualquer jeito. É uma aliança diante de Deus, e Ele não se agrada de coisa feita às pressas ou sem discernimento. Até que uma noite eu tive um sonho muito forte. Eu sonhei que estava num lugar escuro, cheio de neblina, e não conseguia enxergar nada. De repente, uma luz começou a brilhar à minha frente e eu vi uma porta. Não era uma porta qualquer, era uma porta grande, de madeira escura com detalhes dourados. E do outro lado dessa porta eu ouvia vozes. Não dava para entender o que diziam, mas eu sentia que era algo importante. Quando eu coloquei a mão na maçaneta, a porta se abriu sozinha, e eu vi João do outro lado ajoelhado com as mãos postas orando. E ao lado dele tinha um homem que eu não conhecia, mas que transmitia uma paz tão grande que eu não conseguia explicar. Esse homem colocou a mão no ombro de João e disse: levanta-te, filho. O Senhor te escolheu para uma obra grande. Eu acordei com aquele sonho tão vivo na minha mente que não consegui voltar a dormir. Fiquei orando, pedindo a Deus que me explicasse o que aquilo significava. E, irmãos, eu não tinha dúvida de que era uma confirmação. Deus estava me mostrando que João não era só um homem bom. Ele era um homem escolhido por Deus para algo maior, e que se eu confiasse no Senhor, Ele me guiaria nesse caminho. Mas mesmo com essa certeza, eu ainda sentia que precisava falar com alguém. Não por desconfiança, mas porque a palavra diz que nos muitos conselheiros a sabedoria. Provérbios 11h14. Então, no domingo seguinte, depois do culto, eu pedi para conversar com a irmã Maria, uma das irmãs mais velhas da Irmandade, que sempre foi como uma segunda mãe para mim. Eu contei a ela sobre o sonho, sobre o peso que eu sentia, e ela me olhou com aqueles olhos cheios de sabedoria e disse: filha, quando Deus fala, a gente não pode ignorar. Se Ele te mostrou isso, é porque Ele quer que você saiba que está no caminho certo.
Mas lembre-se, o inimigo não gosta de ver um lar sendo abençoado. Ele vai tentar colocar dúvidas, medos, inseguranças. Não dê lugar a isso. Confie em Deus e siga em frente. Essas palavras me deram uma paz tão grande que eu não conseguia explicar. Porque, irmãos, o inimigo realmente tenta. Ele tenta nos fazer duvidar, nos fazer pensar que não somos dignos, que não merecemos ser felizes. Mas Deus é maior, muito maior. E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, ele não nos decepciona. João e eu continuamos nosso noivado com muita oração, com muito jejum, pedindo a Deus que nos preparasse para essa nova fase. Porque casamento não é só amor, não é só romance, é responsabilidade, é compromisso, é servir a Deus juntos. E a gente queria estar pronto para isso. Até que um dia João me chamou para conversar. Ele estava sério, mas não triste. Ele segurou a minha mão e disse: Júlia, eu tenho algo para te contar. Não é nada ruim, mas é algo que eu sinto que Deus está me chamando a fazer. Eu recebi um convite para servir na obra da piedade em outra cidade. Não é longe, mas também não é aqui. E eu não quero tomar nenhuma decisão sem antes orar contigo, porque se a gente vai se casar, as nossas vidas não são mais só nossas, elas pertencem a Deus e um ao outro. Irmãos, quando ele falou isso, eu senti o coração acelerar. Não por medo, mas porque eu sabia que Deus estava agindo. Porque aquele sonho que eu tive voltou à minha memória. O Senhor te escolheu para uma obra grande. E ali, naquele momento, eu entendi. Deus não estava só restaurando a minha vida. Ele estava me chamando para algo maior. Para servir a Ele ao lado de um homem que também estava disposto a dar a sua vida pela obra. A gente orou muito sobre isso. Pedimos a Deus que nos desse um sinal, que nos mostrasse se era da vontade dele. E, irmãos, Deus confirmou. Não com sonhos, não com visões, mas com uma paz que só Ele pode dar. Uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Hoje, eu e João estamos nos preparando para essa nova fase. Não é fácil, porque mudança nunca é. Deixar a família, deixar os irmãos que a gente ama, deixar a rotina que a gente está acostumado, isso dói. Mas quando a gente sabe que é Deus quem está guiando, a gente vai. Porque a obediência a Deus é mais importante do que o nosso conforto. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei quais serão os desafios, não sei quais serão as batalhas. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E isso, para mim, é suficiente. Se você está passando por um momento de decisão, se está com medo do futuro, se não sabe se deve seguir adiante ou não, eu te digo, busca a Deus. Não tome nenhuma decisão sem antes levar ao Senhor. Porque quando a gente confia nele, mesmo que a gente não veja o caminho, Ele nos guia. Mesmo que a gente não entenda, Ele nos dá paz. Mesmo que a gente tenha medo, Ele nos fortalece. Deus abençoe a todos. Se você precisa de uma palavra de ânimo, se precisa que a gente ore por você, comenta aqui. A gente está juntos nessa jornada. E lembre-se, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei temor? Salmo 27, 1. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que a paz dele, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que as coisas de Deus não são como as nossas. A gente quer tudo rápido, tudo resolvido na hora, tudo do nosso jeito. Mas Deus trabalha no tempo dele. E quando a gente menos espera, Ele age. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorei até não ter mais lágrimas. Teve dia que eu me senti tão sozinha que pensei que não ia aguentar. Mas sabe o que me sustentou? A certeza de que Deus não me abandonaria. Porque Ele já tinha me mostrado no sonho, já tinha me dado a resposta. Eu só precisava confiar. E foi nessa confiança que eu voltei para casa dos meus pais. Não foi vergonha, não. Foi alívio. Porque eu sabia que ali eu ia encontrar pessoas que iam me abraçar sem julgar, que iam orar por mim sem questionar. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita oração, só me disse: Filha, Deus sabe de tudo. Agora é hora de descansar no Senhor. E foi isso que eu fiz. Não fui atrás de vingança, não fui atrás de explicação. Deixei tudo nas mãos de Ali. Porque se Ele permitiu que eu descobrisse, era porque Ele já tinha um propósito nisso. E irmãos, eu não tô aqui para falar mal de ninguém. Não tô aqui para expor erro de ninguém. Tô aqui para dizer que Deus é fiel. Porque se Ele não tivesse me mostrado, eu ainda estaria vivendo uma mentira. Eu ainda estaria sorrindo para fora e morrendo por dentro. Mas Deus, na sua misericórdia, abriu os meus olhos. E hoje, mesmo com a dor, eu tenho paz. Porque eu sei que Ele está no controle. Agora, eu não posso dizer que tudo está resolvido. Tem dia que a saudade aperta, tem dia que a dúvida vem. Mas eu tenho a palavra de Deus para me segurar. Tem um versículo que tem me ajudado muito.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Isso tem sido o meu norte. Porque quando a gente confia, Deus age. Quando a gente obedece, Deus abre caminho. E eu sei que tem muita irmã aqui que está passando por coisa parecida. Tem irmã que está casada e sente que algo não está certo, mas tem medo de falar. Tem irmã que está sofrendo calada porque acha que não vai ter apoio. Mas eu digo para você, busca a Deus. Fala com os seus pais, fala com os anciãos da comum. Não fique sozinha nisso. Porque o inimigo quer é que a gente se cale, que a gente sofra em silêncio. Mas Deus não quer isso para nós. Ele quer que a gente seja livre, que a gente viva na verdade. E para vocês, irmãos, que estão ouvindo isso, eu peço, não julguem. Não saiam falando por aí, não saiam espalhando coisa que não é para ser espalhada. O que eu tô compartilhando aqui é para edificação, não para fofoca. Porque a gente sabe como é a comum. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, é para a glória de Deus. Então, se você vai comentar, que seja para abençoar. Se você vai compartilhar, que seja para ajudar alguém. E para encerrar, eu quero deixar um recado para quem está passando por prova de fé: não desista. Mesmo que pareça que tudo está contra você, mesmo que pareça que não tem saída, Deus está vendo. Ele está ouvindo as suas orações. Ele não esqueceu de você. Pode ser que a resposta não venha do jeito que você quer, pode ser que demore mais do que você espera, mas ela vai chegar. Porque Deus é justo. E Ele não deixa os seus filhos no escuro. Então, se você está com o coração apertado hoje, se você está com medo do amanhã, entrega para Deus. Deixa Ele cuidar. Porque no final, a gente vai ver que tudo que a gente passou tinha um propósito. Tudo que a gente chorou, tudo que a gente sofreu, Deus vai usar para abençoar a gente e abençoar outros também. Que Deus abençoe a todos vocês. E que a paz dele, que excede todo o entendimento, esteja com cada um de vocês. Se precisar de oração, é só pedir. A gente está aqui para se ajudar, para se fortalecer. Porque sozinho a gente não consegue, mas com Deus e com a Irmandade, a gente vai longe. Amém? Amém. E não esquece, curte, comenta e compartilha esse testemunho para que mais irmãos possam ser abençoados. Porque a palavra de Deus não pode ficar guardada. Ela tem que ser espalhada. E quem sabe, através desse relato, Deus vai tocar o coração de alguém que está precisando ouvir justamente isso hoje. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu acordava com o coração acelerado, pensando se eu tinha feito certo, se eu tinha ouvido direito a voz de Deus. Mas o Senhor, na sua misericórdia, foi me mostrando que eu não estava sozinha. Ele colocou pessoas ao meu lado, minha mãe, que nunca me deixou desanimar, meu pai, que orava por mim em silêncio, e até irmãs da Irmandade que, sem eu pedir, vinham me dar um abraço, um versículo, uma palavra de ânimo. Porque é assim, não é? Quando a gente pensa que não tem mais força, Deus levanta alguém para nos segurar. E foi nesse tempo que eu aprendi uma coisa muito importante. A fé não é só para a hora da bonança. Não, irmãos. A fé verdadeira é para quando a tempestade está batendo, quando a gente não enxerga saída, quando o chão parece que vai abrir debaixo dos nossos pés. Foi nessas horas que eu tive que me agarrar em Deus como nunca antes. E sabe o que mais? Deus não só me tirou daquele sofrimento, como Ele me deu algo que eu nem imaginava que precisava. Paz. Não aquela paz que o mundo dá, não. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que vem de saber que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Porque Ele não só vê o que a gente passa, como Ele age. Às vezes a gente quer que Ele haja do nosso jeito, na nossa hora, mas Deus sabe o momento certo. E quando Ele age, irmãos, é para valer. Teve um dia que eu estava lendo a Bíblia, aqueles dias que a gente abre aleatório, pedindo uma direção, e caiu no Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ali, Deus me falou. Não foi voz audível, não. Foi uma certeza no coração. Uma certeza de que mesmo que a noite tivesse sido longa, a manhã tinha que chegar. E chegou. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi me guiando, mesmo quando eu não entendia. Vejo como Ele usou até as coisas ruins para me aproximar dele. Porque às vezes a gente só busca Deus mesmo quando está no fundo do poço. E é lá que a gente descobre que Ele nunca nos abandonou. Foi só a gente que na correria da vida se afastou um pouco. E para quem está passando por algo parecido, eu quero dizer, não desista. Não desista de orar, não desista de buscar a Deus, não desista de acreditar que Ele tem um plano. Porque Ele tem.
Pode ser que hoje você não veja, pode ser que amanhã ainda doa, mas Deus não falha. Ele não prometeu que a gente não ia passar por lutas, mas Ele prometeu que ia estar com a gente nelas. E isso faz toda a diferença. Eu poderia ter ficado amargurada, poderia ter culpado a Deus, poderia ter desistido de tudo, mas graças a Deus, Ele me deu força para levantar. E hoje, quando vejo irmãs mais novas na fé passando por provações, eu posso dizer: irmã, eu sei como dói, mas confie em Deus, porque Ele vai te sustentar. E tem mais uma coisa que aprendi: o perdão. Não foi fácil não. Teve dia que eu pensava que nunca ia conseguir perdoar, mas Deus, na sua bondade, foi trabalhando no meu coração. Porque guardar rancor, guardar mágoa, isso só nos destrói por dentro. E Deus não quer isso pra gente. Ele quer nos ver livres, leves, cheios da sua paz. Então, pouco a pouco, eu fui soltando. Não por merecimento da pessoa, não. Mas porque eu precisava dessa liberdade. Porque Deus me amou primeiro e Ele me ensinou a amar também, mesmo quando dói. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza: Deus restaura. Ele restaura sonhos, restaura a alegria, restaura a esperança. Pode ser que o caminho não seja o que a gente imaginou, pode ser que a resposta venha de um jeito diferente, mas Deus sabe. Ele sabe o que é melhor pra gente. E quando a gente confia nele, a gente descansa. Então, se você tá com o coração partido hoje, se você tá se sentindo sozinho, se você acha que não tem mais jeito, eu te peço, olha pra cima. Porque a ajuda vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não vai te deixar cair. Pode ter certeza disso. E para finalizar, eu quero deixar um versículo que tem me sustentado nessa caminhada. É em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para você. Pode ser que hoje você não esteja enxergando, pode ser que a estrada tá escura, mas Ele tem um plano. E esse plano é de paz, é de futuro, é de esperança. Então, irmãos, não desanime. Não pare de orar. Não pare de buscar a Deus. Porque no final, a gente vai ver que tudo valeu a pena. Tudo que a gente passou, tudo que a gente chorou, Deus vai usar para a nossa bênção e para a bênção de outros também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça, que Ele console, que Ele renove as forças de quem está fraco. E que a gente possa cada dia mais confiar nele de todo o coração. Se esse testemunho tocou você de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Se você precisa de oração, a gente tá aqui para interceder por você. E não esquece de compartilhar, porque você nunca sabe quem precisa ouvir justamente essa palavra hoje. A paz de Deus, irmãos. Que Ele esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus me mostrou que mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, Ele tá ali, trabalhando nos bastidores, preparando um caminho que a gente nem imagina. Porque vejam só, depois que eu voltei para casa dos meus pais, não foi fácil não. Teve dia que eu acordava e parecia que o peso do mundo estava em cima de mim. Mas minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, ela falava: filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele vai te sustentar. E foi verdade. Porque com o tempo eu comecei a enxergar que Deus estava me preparando para algo maior. Não era só para eu sair daquela situação, não. Era para eu aprender a depender mais dele, para eu entender que a minha força não vinha de mim, mas do Senhor. Porque, irmãos, a gente às vezes acha que tá forte, que tá firme, mas quando a tempestade vem, a gente vê que sozinho a gente não aguenta. Só com Deus a gente consegue. E foi nesse tempo que eu comecei a servir mais na obra. Antes eu até participava, mas depois que passei por tudo isso, eu senti um chamado maior. Comecei a ajudar nas reuniões das irmãs, a visitar as enfermas, a orar com quem estava passando por lutas. Porque eu sabia o que era estar no fundo do poço e sentir a mão de Deus te puxando para cima. E eu queria que outras irmãs soubessem disso também. Que não importava o quanto a gente tivesse caído, Deus sempre estende a mão. E foi numa dessas visitas que eu conheci a irmã Clara. Ela estava passando por uma situação parecida com a minha, só que pior, porque ela tinha filhos pequenos. O marido dela tinha se envolvido com bebida e outras coisas, e ela não sabia mais o que fazer. Quando ela me contou tudo, eu só consegui abraçar ela e falar: irmã, eu sei como é. Eu sei a dor que você está sentindo. Mas Deus não vai te deixar. Ele vai te livrar. E a gente começou a orar juntas, todas as semanas, pedindo a Deus que restaurasse a família dela, ou que desse força para ela seguir em frente, se fosse da vontade dele. E sabe o que aconteceu? Depois de alguns meses, o marido dela, que já tinha sido advertido na Irmandade, ele veio numa reunião de jovens e se arrependeu. Hoje eles estão juntos, ele está servindo a Deus, e os filhos estão sendo criados no caminho do Senhor.
E tudo isso porque Deus ouviu as nossas orações. Porque Deus não desampara quem confia nele. Isso me ensinou uma coisa, irmãos. A gente nunca sabe por que Deus permite que a gente passe por certas coisas. Às vezes a gente acha que é só pra gente sofrer, mas não é. É pra gente aprender, pra gente crescer, e principalmente pra gente poder ajudar o próximo. Porque quando a gente passa por uma luta e vence, a gente vira uma bênção na vida de outras pessoas. E hoje eu posso dizer que sou grata por tudo. Grata pela dor, grata pelas lágrimas, grata até pelas noites que eu passei em claro, porque foi tudo isso que me trouxe mais perto de Deus. Porque, irmãos, quando a gente tá quebrado, é que a gente entende que só Deus pode nos consertar. E quando a gente tá fraco, é que a força dele se aperfeiçoa em nós. Então, se você tá passando por uma prova hoje, não desista. Não pense que Deus te esqueceu. Ele tá ali do teu lado, mesmo que você não tá sentindo. Ele tá te preparando para algo maior. Talvez você não entenda agora, mas um dia você vai olhar para trás e vai ver que tudo valeu a pena. E para terminar, eu quero deixar mais uma palavra que tem sido um bálsamo para minha alma. É em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso é uma promessa, irmãos. Deus não fica longe de quem está sofrendo. Ele está perto. Ele está te segurando pela mão, mesmo que você não está vendo. Então, levanta a cabeça, seca as lágrimas, e confia, porque Deus não falha. Ele nunca falhou comigo, e não vai falhar com você. Se esse testemunho te tocou, deixa aqui nos comentários. Se você precisa de uma palavra de ânimo, a gente tá aqui para te fortalecer. E não esquece de compartilhar, porque você nunca sabe quem precisa ouvir justamente essa mensagem hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele renove as forças, que Ele traga paz para quem tá com o coração apertado, e que Ele te dê a certeza de que no final tudo vai dar certo. Porque com Deus a gente nunca tá sozinho. A paz de Deus, irmãos. Que Ele esteja com vocês. Em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus me tirou daquela escuridão e me colocou num lugar de luz. Não foi fácil, não. Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, dias que eu me perguntava, será que eu merecia isso? Será que eu fiz algo tão errado assim? Mas o Senhor, na sua misericórdia, foi me mostrando que não era sobre merecimento, não. Era sobre confiança. Era sobre entregar nas mãos dele aquilo que eu não conseguia carregar sozinha. Porque tem coisas, irmãos, que só Deus pode resolver. A gente faz o que está ao nosso alcance. Ora, jejum, busca conselho dos mais velhos na fé, mas no final, é Ele quem age. E foi isso que aconteceu comigo. Eu poderia ter ficado naquela situação por anos, engolindo dor, fingindo que tudo estava bem, só para manter as aparências. Mas Deus não queria isso para mim. Ele queria me ver livre. E quando a gente obedece à voz dele, mesmo que doa, mesmo que a gente não entenda na hora, a bênção vem. Eu me lembro do dia que eu contei tudo pro meu pai. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu tremia toda, porque eu sabia que na nossa irmandade, essas coisas não são faladas assim, de qualquer jeito. Mas eu também sabia que se eu não falasse, eu ia afundar. E o meu pai, com aquela sabedoria que só quem vive muitos anos na obra tem, ele me olhou e disse: "Filha, Deus não se agrada de mentira. Se você tá sofrendo, é porque tem algo errado. E se tem algo errado, a gente precisa buscar a verdade, mesmo que doa." Aquilo me marcou, irmãos. Porque às vezes a gente acha que esconder o problema é proteger a família, é proteger a comum, mas na verdade, a gente tá se afogando em silêncio. E foi aí que eu entendi, Deus não quer a gente vivendo de fachada. Ele quer a gente vivo, mesmo que quebrado. Porque é no quebrantamento que a gente encontra a força dele. Foi assim com Davi, foi assim com Jó, foi assim com tantos servos fiéis que passaram por provas, mas não desistiram. E eu também não ia desistir. Claro que teve gente que julgou. Tem sempre, não é? Tem aqueles que olham de longe e acham que sabem da tua vida. Tem aqueles que falam: "Ah, mas casou na bênção de Deus, tem que aguentar." Mas, irmãos, Deus não abençoa o que destrói. Ele não abençoa o pecado, não abençoa a traição, não abençoa o sofrimento desnecessário. Ele abençoa a obediência. E a minha obediência, naquele momento, era sair dali antes que a amargura tomasse conta do meu coração. Hoje, eu olho para trás e vejo a mão de Deus em cada detalhe. Até nas coisas que eu achei que eram contra mim, Ele estava trabalhando. Aquele sonho com o varão dourado, foi Deus me preparando. A coragem de enfrentar meu marido, foi Deus me fortalecendo. A paz que eu senti depois que tudo acabou, foi Deus me dizendo: "Filha, você tá no caminho certo." E sabe o que é mais lindo? Que essa história não é só minha.
Tem tanta irmã aí, escondendo lágrimas, achando que não tem saída, que precisa ouvir isso. Deus tem um plano para você. Pode ser que hoje esteja difícil, pode ser que você não enxergue luz no fim do túnel, mas Ele não te abandonou. Não foi Ele que te colocou nessa situação, mas é Ele que vai te tirar. Basta você confiar e dar um passo de fé. Eu poderia ter desistido. Poderia ter me deixado levar pela vergonha, pelo medo do que iam falar. Mas, irmãos, a vergonha é do inimigo. O que Deus quer é te ver de pé, firme na fé, mesmo que o chão esteja tremendo. Porque no final, a vitória é dele. E se a vitória é dele, ela também é nossa. Então, se você está passando por algo parecido, não desista. Não deixe o medo te paralisar. Busca a Deus de todo o teu coração, pede direção, e Ele vai te mostrar o caminho. Pode ser que seja difícil, pode ser que doa, mas vale a pena. Porque do outro lado da prova, tem uma bênção que você nem imagina. E para fechar, eu quero deixar um versículo que tem sido a minha âncora nesses dias. É em Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é uma promessa, irmãos. Deus não promete que a gente não vai passar por lutas, mas Ele promete que não vai nos deixar sozinhos nelas. Então, levanta a cabeça. Deus não terminou contigo. Ele só está te preparando para algo maior. E quando essa bênção chegar, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena confiar. Se esse testemunho te tocou, deixa aqui nos comentários. Se você precisa de uma oração, a gente está aqui para interceder por você. E não esquece de compartilhar, porque você nunca sabe quem precisa ouvir justamente essa palavra hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele renove as forças, que Ele traga paz para quem está com o coração partido, e que Ele te dê a certeza de que mesmo quando tudo parece perdido com Deus, a história não acaba. A paz de Deus, irmãos. Que Ele esteja com vocês. Em nome de Jesus. Amém.